Olá, gente. Me demorei um pouco retornar à exposição de nossas aulas, porque eu estava trabalhando mais a fundo na questão do que nós vimos expondo, que são as categorias dinheiro e moeda em Marx. Sempre que eu faço um vídeo, eu mando para alguns amigos, colegas, para o professor Fábio Sobral, da Universidade Federal do Ceará, professor Macário, da Universidade Estadual do Ceará, professor de Economia Política, né? Para o professor Emiliano, filósofo da Universidade Estadual do Ceará, e para o professor Aquiles, do Instituto Federal de Economia. Eu envio os meus vídeos para esses amigos, colegas, pedindo sugestões e apreciações críticas para que eu possa, futuramente, nos vídeos subsequentes, corrigir algumas deficiências ou debilidade, levando em conta a crítica que eles fizeram. Pois bem, no último vídeo, eu mandei para o professor Aquiles e para todos os outros, mas eu tive uma conversa mais direta com Aquiles, e nessa conversa ficou claro que o Aquiles parece que não levou na devida conta, né, as considerações teórico-metodológicas que eu fiz no vídeo anterior sobre dinheiro e moeda em Marx. Essas considerações teórico-metodológicas foram feitas para chamar atenção para o fato de que dinheiro e moeda não são a mesma coisa, são funções distintas do dinheiro. Como assim? No sentido de que dinheiro sua primeira função é servir de equivalente geral. Dinheiro é, portanto, aí medida do valor. O ouro como medida do valor, né, com o tempo se transforma, evolui para o ouro como padrão de preço, que recebe denominações monetárias, né, e depois evolui para a moeda. Da moeda nós passamos, né, a análise do dinheiro propriamente dita, né, onde nessa análise Marx investiga e expõe as formas do dinheiro como tesouro, como meio de pagamento e como dinheiro mundial. Mas voltando às minhas considerações teórico-metodológicas, em que o meu querido amigo Aquiles parece não ter levado na devida conta, nessas considerações teórico-metodológicas, eu quis enfatizar, né, e eu começo a exposição com a frase utilizada por Marx em A Crítica da Economia Política, da editora da Biocultural, edição de 1982, em que ele diz que o dinheiro é a medida do valor e moeda, isto é, meio de troca. Então, dinheiro não se confunde, não é só medida do valor, e dinheiro também não é só moeda. Há uma unidade dialética entre dinheiro e moeda. E essa unidade dialética, né, entre dinheiro e moeda, leva a Marx a ter presente que o dinheiro, em sua função de medida de valores, é subjacente a todas as demais formas de existência do dinheiro. Como medida do valor, o dinheiro está pressuposto no dinheiro como moeda, nem que seja um pedaço de papel,
como nós vamos ter oportunidade de ver, o dinheiro vai estar pressuposto, né, na sua função de entesouramento. O dinheiro como medida do valor vai estar pressuposto na sua função de dinheiro como meios de pagamento, e o dinheiro como o dinheiro como dinheiro mundial, o dinheiro como medida de valor, aí também vai estar pressuposto, porém não posto, é implícito. Então, se o dinheiro está pressuposto em todas as suas formas de existência, a teoria do dinheiro, precisa deixar isso muito claro, consiste em mostrar a unidade dialética das funções do dinheiro, que conjuntamente faz do dinheiro dinheiro. Então, buscar, né, a unidade dialética das formas de existência do dinheiro. E num discurso dialético, as categorias vão aparecendo numa ordem lógico necessária, de acordo com, né, a necessidade que cada uma exige que outra categoria mais complexa e mais desenvolvida apareçam e desenvolvam mais concretamente a categoria anterior. Então, isso é fundamental, porque essa questão de não confundir dinheiro com moeda está no centro do debate, né, daqueles que admitem que a mercadoria dinheiro, ouro, não pode ser superada, né? É o limite da expansão do capitalismo, vale dizer, o dinheiro, em qualquer uma das suas funções, pressupõe um lastro ouro. Portanto, o dinheiro vale porque existe uma conversibilidade assegurada, né, pelo Estado, vamos dizer assim. E, de outro lado, há uma corrente que, tomando como referencial, né, o fim do acordo de Bretton Woods em 1971, em que o ouro deixou de ser o lastro ouro exigido nas trocas internacionais, há outros que defendem a ideia de que o dinheiro mundial, né, discutem sobre a inconversibilidade ou não do dinheiro como dinheiro mundial. A esse respeito, o professor Eleutério Prado, num artigo de 2013, né? Antes, porém, uma pessoa a quem eu tenho na conta de um dos profundos conhecedores da obra de Marx, aqui no Brasil, é um dos profundos conhecedores da obra de Marx. Ele fez um artigo em 2013, alencando vários autores que entram nesse debate sobre o dinheiro mundial inconversível, né? E aí os autores com quem ele vai debater são o Germer, Corazza, o Reinaldo Carcanholo e, indiretamente, a Leda Paulhan, que é outra professora por quem eu tenho uma profunda admiração também, né? Porque eu a considero como uma profunda conhecedora da obra de Marx. Uma delas, uma das profundas conhecedoras, não é? Muito bem. O Eleutério, né, por mais... antes de me referir criticamente a Eleutério, né, ele
faz uma resenha rápida do ponto de vista defendido pelo Guerme, pelo Corazza e pelo Reinaldo Carcanholo, né, em que acha todos eles, a resposta que todos eles dão à questão da inconversibilidade do dinheiro mundial, considera como insatisfatória. E, né, de passagem, en passant, ou de forma indireta, ele se refere à Leda Paulani, até, ao que me parece, com certa aprovação, quando ele diz, por exemplo, que essa autora diz o seguinte, né? Deixa-me ver se eu acho aqui a passagem que ele se refere à Leda Paulani. Ele diz, cita um trecho do texto da Leda Paulani, né, no qual ela diz o seguinte, abre aspas, né, isso, Eleutério citando a professora Leda Paulani. Ela diz, como uma espécie de realização de um processo, é melhor ler do começo, né? Ela diz o seguinte, Paulani, com o intuito de sustentar a relevância das concepções de Marx para o entendimento do capitalismo contemporâneo, enxerga o advento dessa forma de dinheiro, abre aspas, né, como uma espécie de realização de um processo de autonomização das formas sociais que está escrito na própria mercadoria e que a empurra lógica e ontologicamente, lógico e antologicamente, isso é muito importante, essas duas palavras, lógico e antologicamente, cadê, meu Deus? Lógico e antologicamente, em direção às formas mais abstratas de riqueza, como capital financeiro e capital fictício, fecha aspas, Leda Paulani, né? Em seguida, o Eleutério diz o seguinte, nesse sentido, ela explica esse aparecimento como resultado de uma tendência que estaria escrita na própria lógica que preside o movimento das formas sociais. Estas, no modo de produção capitalista, por negação dialética, tenderiam a perder a sua aparência natural e a se transformarem em formas verdadeiramente sociais. Veja que na passagem em que ele cita a Leda Paulani, faz tempo que eu li esse artigo da Leda Paulani, ela diz que, né, está escrita na própria lógica da mercadoria, né, e que empurra a lógica e ontologicamente em direção às formas mais abstratas de riqueza. E o Eleutério diz ele, na interpretação desse trecho da Leda Paulani, fala que ela, né, a partir desse trecho, diz que a natureza diz que a negação dialética tende a perder a aparência natural. Perder a aparência natural. Isto é, como se o ouro desaparecesse. Mas a Leda Paulani diz, a lógica está escrita na mercadoria, uma lógica que empurra, uma lógica que ontologicamente está na natureza da mercadoria, que ela se desenvolva lógica e ontologicamente em direção às formas cada vez mais sociais, né? Nós vemos aqui, né, a Leda Paulani, né, fazendo uma comparação com a leitura que o Lukács faz no tomo 2 da teoria do ser social, né? Deixa-me ver aqui. Leda Paulani,
para uma ontologia do ser social, da Boitempo, né? Em que Lukács mostra como em Marx, né? Nós temos um processo de afastamento das barreiras naturais à medida em que se desenvolve a sociedade capitalista. E ele cita uma frase muito peculiar, né, a esse respeito, uma frase de Marx, na qual Marx diz mais ou menos o seguinte, lá no texto de 59, na introdução, em que Marx diz mais ou menos o seguinte: a carne que se come crua, com dentes e mão, é diferente da carne que se come cozida com garfo e faca, né? Quer dizer, são duas formas. A carne que se come com garfo e faca, né, adquirir uma determinação social, né, que afasta, né, essa barreira inicial natural, né, dela, né? Mas o homem, né, como um ser biológico, como um ser natural, jamais poderá, né, romper totalmente com a barreira ontológica. Por mais socializada que sejam as formas de relações sociais entre os homens, a barreira natural estará presente. Basta que você tenha, que você leve em conta que Marx, já no capítulo 1º, mostra que o valor de uso, né, das mercadorias, né, são as formas de existência da riqueza, independentemente da forma social, histórico de produção, né? Essa base natural aí não pode desaparecer. E como o Eleutério, ao ler a Leda Paulani, parece interpretar no sentido de que essa barreira natural, que no caso seria o ouro, tenderia a desaparecer. Mas, lendo devagar a passagem da Leda Paulani, isso não desaparece. Ela diz que o seguinte, que com a realização de um processo de autonomização das formas sociais que está escrito na própria mercadoria e que a empurra lógica e ontologicamente, né, em direção às formas mais abstratas, mais sociais. Ela não elimina, não desaparece com o dinheiro. Eu acho que o dinheiro, como medida do valor, essa barreira natural, na compreensão que eu estou tendo dessa leitura com esse viés lukáciano, está presente. O professor Eleutério, por que não levou na devida conta que dinheiro e moeda não são a mesma coisa, mas são funções distintas do dinheiro, né? Ao rebater os seus interlocutores, né, ele diz o seguinte, né? Deixa-me ver o que é que ele diz. Deixa-me ver. Teste do Eleutério. Ele diz o seguinte: ele chama a moeda de dinheiro fictício. Arranja esse nome, ele tira do capital fictício e chama a moeda, ao nível da circulação das mercadorias, de dinheiro fictício. Ele diz o seguinte, presta atenção: o dinheiro fictício nasce por meio de uma inversão histórica na ordem da representação. O dinheiro papel, que é a moeda, deixa de figurar como signo de ouro, do ouro, para se transformar em dinheiro de curso forçado, cuja contrapartida formal é um débito impagável do Estado. Deixa assim de representar oficialmente o ouro, mas não deixa, essa é a tese aqui sustentada, de ter uma relação implícita com o ouro. Mas para ele aqui está claro de que o dinheiro
não, o dinheiro, a mercadoria ouro, não desaparece. Bom, o dinheiro, mais adiante ele diz, o dinheiro, papel, dólar norte-americano, tornou-se efetivamente dinheiro mundial. Porém, ele não pode ser dinheiro sem manter uma relação de equivalência implícita com o ouro. Se essa relação implícita desaparecer, ela vira fumaça, como assim vira fumaça uma ação. Mas tem outra parte, né, que eu gostaria de frisar da tese do Eleutério, que é a seguinte. Deixa eu ver se eu encontro a tese dele. Está aqui, encontrei. Ele diz o seguinte, né, que por isso mesmo não se assume aqui, essa é a tese do Eleutério, não se assume aqui que o dinheiro papel, no caso a moeda, do capitalismo contemporâneo seja um mero signo do ouro. Diferentemente, admite-se que aparece na esfera econômica da sociedade como dinheiro fictício e que, ao fazê-lo, já não é capaz de cumprir por si mesmo diretamente todas as funções do dinheiro. Ele está cobrando de uma das funções do dinheiro, que no caso aqui seria o dinheiro papel, a moeda, né? Que ela deixaria de cumprir todas as funções do dinheiro. Ora, a moeda é apenas uma função do dinheiro. A mercadoria, nós não podemos esquecer, o dinheiro é medida do valor e moeda. E o Eleutério, né, a despeito de se tratar de um profundo conhecedor de Marx, comete esse deslize, né, de dizer que o dinheiro papel do capitalismo contemporâneo, ou seja, a moeda, né, que é uma forma de existência do dinheiro, que não se confunde imediatamente com o dinheiro, né, seja um mero signo do ouro. Diferentemente, admite-se que aparece na esfera econômica da sociedade como dinheiro fictício. E que, o papel moeda ao aparecer como dinheiro fictício, ao fazê-lo, já não é capaz, estou repetindo, de cumprir por si mesmo diretamente todas as funções do dinheiro. É claro que a moeda não pode cumprir todas as funções do dinheiro, já que ela é apenas uma função do dinheiro. Bom, esclarecido isso, né? Eu espero que tenha ficado claro, tá? Que a exposição que eu vou fazer agora, que eu vou começar com o dinheiro como medida do valor, daí passar para o padrão de preço, para mostrar de como o ouro, como medida do valor, evolui necessariamente para o ouro como padrão de preço até chegar à moeda. Então, para fazer essa exposição, eu quero chamar encarecidamente a atenção de vocês de que aqui já na circulação simples está muito claro que dinheiro e moeda não são simplesmente a mesma coisa, mas funções distintas desempenhadas pelo dinheiro. A gente poderia até fazer uma analogia com o capital. O capital é dinheiro que se transforma em mercadoria e mercadoria que se transforma em dinheiro e assim ad infinito. Então, o capital não é unicamente dinheiro, porque se ele for cristalizado na forma de dinheiro, ele se esteriliza como capital, né? E nem na forma de mercadoria, porque aí ele também desapareceria. O dinheiro só é dinheiro nesse movimento. Então, o capital é mais do que dinheiro e mercadoria. Ele é dinheiro e mercadoria no movimento. Então, essa analogia eu posso trazer para cá, com as devidas ponderações, para dizer que dinheiro é medida do valor e moeda e que, portanto, dinheiro não se confunde imediatamente com a medida do valor
e não é só moeda. Pelo contrário, o dinheiro é a unidade da medida do valor e da moeda. E essa unidade tem que ser buscada ao longo do desenvolvimento da exposição das formas, essa unidade dialética, das formas de existência do dinheiro. Espero que tenha ficado claro e até então, ao nosso próximo encontro.